Você já imaginou o céu se rasgando, não como uma nuvem se desfazendo, mas como um tecido sendo cortado por uma lâmina invisível? Já sentiu o som? O som de asas tão numerosas que o ar inteiro parece vibrar, e o rugido de rodas flamejantes cobertas de olhos girando em perfeita sincronia? E no centro disso, um trono de safira, e sobre ele, alguém que não pode ser descrito sem queimar os olhos. Luz, que é fogo, fogo, que é vida. E se, no momento mais escuro da sua história, Deus aparecesse não para acalmar seu coração, mas para lhe dar uma missão impossível? Essa é a história de Ezequiel, e hoje você vai ver o que ele viu. O ano era 593 a.C., e o povo de Israel vivia o peso da derrota. O brilho de Jerusalém era apenas memória, um eco doloroso em corações partidos. O templo, orgulho de uma nação inteira, havia sido saqueado, queimado e profanado. Os sacerdotes, antes figuras de autoridade e santidade, estavam dispersos. Aqueles que ainda viviam não tinham altar nem sacrifício para oferecer. Entre os exilados, um homem em particular carregava um vazio duplo: o vazio de um povo afastado da sua terra e o vazio de um sacerdote afastado da presença visível de Deus no templo. Seu nome era Ezequiel, filho de Buzi. Ele tinha 30 anos, a idade em que, pela lei, iniciaria seu sacerdócio completo. Mas em vez de entrar no serviço de Deus em Jerusalém, ele estava acampado às margens do rio Quebar, na Babilônia. Ele se senta ao lado de seu amigo, Hananias, um ancião com rugas profundas no rosto. Hananias: olha para eles, Ezequiel. Olhe para a água. Ela reflete apenas olhares abatidos. Não há cânticos, não há adoração, apenas murmúrios e lembranças. Ezequiel: é o silêncio que mais me fere, Hananias. O silêncio de Deus. Desde que saímos de Jerusalém, é como se ele tivesse fechado os céus. Será que ele nos abandonou? A pergunta ecoa entre os exilados. Eles se sentem como peixes fora d'água, um povo sem seu Deus, sem sua terra. A glória de Israel, outrora manifesta no templo, havia se transformado em cinzas. Ezequiel, mais do que qualquer outro, sentia a ausência. Para um sacerdote, o templo não era apenas um edifício, era a casa de Deus, o lugar de sua manifestação. Sua perda era a perda da própria essência de sua fé e de sua identidade. Era um dia abafado, o tipo de calor que parece pesar sobre os ombros. De repente, o vento mudou. Não trouxe frescor, mas um peso diferente, algo que fazia o ar vibrar. Um som distante, como um zumbido grave, começou a crescer. O céu, por sua vez, começou a mudar de cor. Não era amanhecer nem tempestade. Era como se uma tinta escura, um azul profundo e iridescente, fosse derramada sobre o azul pálido do dia. As pessoas no acampamento param de trabalhar, levantando a cabeça para observar o fenômeno. O zumbido se transforma em um rugido. Então, aconteceu. Uma fenda, uma abertura luminosa rasgou o firmamento como se fosse tecido. E por aquela abertura, Ezequiel viu. De repente, 4 criaturas vivas surgiram da luz. Cada uma com 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Suas asas batiam com o som de muitas águas, mas se moviam com uma precisão sobrenatural, nunca se desordenando. Suas pernas eram retas, os pés como de bezerro polido, brilhando como bronze polido. Ao lado delas, rodas dentro de rodas, cobertas de olhos por toda a sua circunferência. Elas giravam sem se desalinhar, seguindo exatamente o movimento das criaturas. A visão era de uma complexidade e beleza que desafiavam a compreensão humana. E, entre as criaturas, relâmpagos cortavam o ar com uma velocidade impossível. Acima das criaturas, uma plataforma cintilante como cristal. A luz que emanava dela era fria e perfeita.
E acima dessa plataforma, um trono de safira que emitia um brilho azul profundo e celestial. E sobre o trono, alguém. Da cintura para cima, a figura parecia metal incandescente, cercado de fogo. Da cintura para baixo, chamas vivas. Um arco-íris brilhava ao redor, como a coroa da sua glória, a coroa da sua majestade. A visão era aterrorizante e bela. A luz era tão intensa que era quase escuridão. O silêncio mais uma vez se instalou, mas não era o silêncio do abandono. Era o silêncio da reverência absoluta. Ezequiel caiu com o rosto no chão. O pó da terra, o barro, colou-se ao seu rosto molhado de lágrimas. Ele não pediu explicação, não questionou. Ele apenas soube que estava diante do santo. A voz que veio do trono era como o som de muitas águas, um som que preenchia o universo. Filho do homem, levanta-te, e eu falarei contigo. As pernas de Ezequiel estavam presas ao chão. Seu corpo se recusava a se mover. O medo era uma corrente fria que o impedia de reagir. Então, algo vivo entrou nele. Não era vento, era fogo, era o próprio Espírito de Deus. Essa força o ergueu, e ele se viu de pé, trêmulo diante da glória. A missão veio como um golpe de espada. Eu te envio a um povo rebelde, a casa de Israel, que se rebelou contra mim. Dirás a eles, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer não. Saberão que houve um profeta no meio deles. Não havia promessa de aceitação, não havia garantia de retorno, havia apenas a certeza de que seria uma tarefa difícil. Antes de falar, uma ordem incomum foi dada a ele. Abre a boca e come o que eu te der. Diante dele, um rolo de livro escrito por dentro e por fora, cheio de lamentos, ais e dores. O rolo flutuou até as mãos de Ezequiel. Sua textura era como pergaminho antigo, mas era muito mais pesado. Ezequiel, obediente, abriu a boca e comeu. Ele não sabia o que esperar. A princípio, o sabor era o do mel, doce e reconfortante. Mas conforme engolia, uma queimação intensa se espalhava por sua garganta e estômago, como brasa em chamas. Cada palavra, cada lamento, cada ai, gravou-se nele como fogo em ferro. Ele não apenas ouviu a mensagem, ele se tornou a mensagem. O Espírito levou Ezequiel de volta ao acampamento dos exilados. Por 7 dias, ele permaneceu em silêncio, o peso da mensagem sendo como uma pedra sobre o peito. No 8º dia, Deus falou novamente. Eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires a minha palavra, avisarás da minha parte. Se te calares, o sangue deles eu cobrarei de ti. Então começaram as ações simbólicas, que eram mais do que simples encenações. Eram profecias vivas. A primeira foi o cerco de Jerusalém. Ezequiel pegou um tijolo, desenhou nele a cidade de Jerusalém, ergueu trincheiras e colocou arietes ao redor. Ele colocou uma frigideira de ferro entre ele e o tijolo, simbolizando a barreira que o pecado havia criado entre Deus e o povo. As pessoas olhavam, confusas e curiosas. Um dos jovens, Naamã, se aproxima rindo. Naamã, o que é isso, Ezequiel? Está brincando de cidade? Ezequiel, isso é o que Nabucodonosor fará a Jerusalém. A barreira de ferro é o pecado que a separou de Deus. Depois veio a ordem mais estranha de todas. Deita-te sobre o lado esquerdo e leva a iniquidade da casa de Israel por tantos dias quantos anos de sua maldade. Ezequiel obedeceu. Deitou-se sobre o lado esquerdo por meses. Depois virou para o lado direito, representando Judá. A dificuldade física da tarefa era imensa. Sua esposa, Michal, tenta ajudá-lo. Michal, Ezequiel, por favor, pare com isso. Se levante, o que as pessoas vão pensar? Você vai ficar doente. Ezequiel, eu não posso. Deus me ordenou. Este é o preço do pecado deles. É a minha dor. Eles precisam ver. O povo olhava. Alguns riam, outros viravam o rosto com vergonha.
mas ninguém podia ignorar. A cada dia, as ações proféticas se tornavam mais desafiadoras. A próxima ordem de Deus foi a mais humilhante. Comerás pão de mistura de grãos, cozido sobre esterco, assim como comerão o seu pão impuro entre as nações. A repulsa tomou conta de Ezequiel. Ele, um sacerdote, deveria lidar com pureza ritual. Cozinhar com esterco era uma abominação. Ezequiel: ah, Senhor Deus, nunca me profanei. Desde a minha juventude nunca comi animal que morresse por si ou fosse despedaçado. E a carne profana nunca entrou na minha boca. Deus concedeu que ele usasse esterco de boi, em vez de fezes humanas. Um pequeno alívio. Mas o cheiro, o ato de moer grãos para fazer um pão miserável, era um lembrete constante da miséria do exílio. Mais tarde, veio a ordem. Pega uma espada afiada como navalha, raspa a cabeça e a barba, divide os cabelos em 3 partes. Uma queimarás, outra cortarás com a espada e a última espalharás ao vento. Ezequiel pegou a espada, com as mãos trêmulas. O ato de raspar a barba e a cabeça era uma vergonha para um homem de sua cultura. Ele se viu despojado de sua dignidade. Cada fio de cabelo que caía simbolizava vidas. Quando ele dividiu e destruiu os cabelos, as ações foram acompanhadas pela narrativa de Deus. Ezequiel, com lágrimas escorrendo: a 1/3 parte queimarás no fogo. Isso significa que uma 1/3 parte de Jerusalém será destruída pela peste e pela fome. A 1/3 parte que cortarás com a espada será morta na guerra. E a 1/3 parte que espalharás ao vento será dispersa por todas as nações, e a espada os perseguirá. O Espírito levou Ezequiel a Jerusalém em visão. Ele viu o templo, mas também viu seu interior corrompido. Dentro dos pátios, anciãos queimavam incenso a ídolos. Mulheres choravam por Tamuz, uma divindade pagã. Figuras monstruosas estavam gravadas nas paredes. O que era para ser o centro da adoração a Deus havia se tornado um covil de idolatria. Então, a glória do Senhor se levantou. A presença que enchia o templo começou a partir. Não foi uma saída rápida. A glória parou na entrada, como quem espera arrependimento. O povo continuava em seus rituais pagãos, ignorando o iminente abandono divino. Não houve clamor, e a glória se foi. Um vazio frio e pesado se instalou onde antes havia a presença de Deus. O silêncio voltou, mas agora era o silêncio da sentença. No exílio, havia uma esperança falsa alimentada por falsos profetas. Eles diziam: paz, em breve voltaremos, Jerusalém não vai cair, Deus nos protegerá. Mas Deus, através de Ezequiel, confrontou-os. Eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Eu os comparo a muros fracos cobertos com cal. A tempestade virá e tudo vai cair. Eles serão humilhados. Ezequiel os confrontou publicamente. Sua mensagem era impopular e dolorosa, mas verdadeira. Enquanto os falsos profetas davam conforto fácil, ele trazia o peso da verdade. A palavra de Deus, por meio de Ezequiel, era uma espada, não uma massagem. Deus falou sobre o julgamento inevitável. Espada, fome e peste viriam. Até os justos sofreriam as consequências da maldade generalizada. Ezequiel encenou o luto. Ele tremia de medo enquanto comia, demonstrando que todos comeriam com ansiedade quando o cerco viesse. Sua vida se tornou uma parábola viva. A dor de Israel se refletia em seu corpo e em suas ações. Ele não era apenas um mensageiro, era a própria mensagem. No meio das visões de juízo, Deus levou Ezequiel a um vale, cheio de ossos secos. A visão era desoladora, o símbolo máximo da morte e da desesperança. Filho do homem, poderão viver estes ossos? A pergunta era impossível. Como os ossos podiam voltar à vida? Ezequiel, em sua humildade, sabia que a resposta não estava nele.
Ezequiel, Senhor Deus, tu o sabes. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel obedeceu. Começou a falar, e a voz que ele usou não era sua, mas a de Deus. Depois, o Espírito soprou. Era a promessa. Deus restauraria Israel, trazendo vida onde havia morte. A Babilônia era um vale de ossos secos para eles, mas Deus tinha o poder de restaurá-los, de soprar vida em uma nação morta. A história de Ezequiel é a de um homem chamado para ser mais do que um sacerdote, para ser mais do que um profeta. Ele foi chamado para ser uma parábola viva da mensagem de Deus. Ele não foi chamado para ser popular, mas para ser fiel. Suas visões misturam juízo e esperança, destruição e restauração. Porque a mensagem é clara. O trono de Deus nunca foi abalado, e mesmo no cativeiro, à beira de um rio em uma terra estranha, ele ainda fala. A glória que partiu de Jerusalém estava, na verdade, presente em um acampamento no exílio para restaurar o que estava perdido. A história de Ezequiel não é apenas uma história de juízo, mas a história de que, mesmo no fim de tudo, Deus ainda tem poder para trazer vida onde só há morte. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal. Em breve teremos novas histórias sobre personagens da Bíblia. Deus te abençoe grandemente. Amém.